transação SU10 é uma transação que você pode utilizar para fazer alteração em massa dos usuários das aplicações ABAP e SAP. Acessando aqui, nós temos as opções de colocar vários usuários. Eu vou colocar aqui um como exemplo. Eu posso selecionar vários usuários e fazer alteração de uma só vez. Isso facilita muito aí no nosso dia a dia. Imagine que você tenha um usuário que você precise, por exemplo, adicionar alguns perfis e você não quer fazer, por exemplo, através da transação PFCG, você teria que fazer, por exemplo, através da transação SU01. Então, você utiliza a transação SU10 para você executar esse procedimento em massa. Então, quando eu seleciono o usuário, eu posso clicar aqui em criar um novo usuário, eu posso alterar, eu posso fazer uma alteração individual, eu posso apagar esses usuários, eu posso bloquear também em massa, consigo também desbloquear de forma global, consigo alterar uma senha desse usuário e eu consigo alterar também uma role desse usuário, enfim, e eu consigo fazer uma seleção de todos, de selecionar todos. Quando eu falo seleção, quando eu clico aqui, ele seleciona todos os usuários. Quando eu clico nessa opção, ele desseleciona esses usuários. Eu posso eliminar esse usuário aqui da fila, ok? E eu também posso mostrar os logs da execução de uma alteração desse usuário nessa transação. Então, eu vou te mostrar aqui, imagine que eu tenha que adicionar vários perfis de uma vez só para vários usuários. Imagina que eu tenha, vou colocar outro usuário aqui como exemplo. Então, nesse caso aqui eu tenho 2 usuários como exemplo. Vou clicar aqui, por exemplo, em alteração, change, e eu vou selecionar aqui a parte de role. Imagine que eu vou adicionar uma determinada role para esse usuário. Vou descrever aqui a role que eu quero adicionar. Vou clicar aqui como exemplo. Vou colocar aqui uma role qualquer. E vou selecionar uma determinada role, de acordo com a solicitação. Ela fica aqui. E a partir do momento que eu salvo, ela atribui para todos aqueles usuários que eu adicionei naquela tela inicial. Então, você consegue fazer isso para adicionar uma role. Você também pode remover várias roles de uma vez só. Então, é uma funcionalidade muito prática que nós podemos utilizar no nosso dia a dia. Nós temos algumas outras opções também de adicionar parâmetros, adicionar profiles. Eu não vou falar de detalhes sobre isso porque nós falamos no vídeo anterior. Mas nós podemos também definir, por exemplo, uma nova senha para esse usuário. Nós temos várias opções aqui que são muito práticas para o nosso dia a dia. Tem sim, claro, algumas restrições, tem algumas funcionalidades que nem sempre na prática funcionam e aí nós temos que utilizar outras ferramentas para fazer isso. Mas para o nosso dia a dia, para fazer manutenção em massa de usuário, nós temos essas opções aqui que ajudam muito, tá bem? Então, a transação SU10, resumindo, ela consegue fazer uma alteração de um usuário em massa. Até o próximo vídeo.